Olá a todos, eu me chamo Leonardo Tali, sou estudante de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará e gostaria de apresentar o projeto que estamos desenvolvendo junto com a SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui da cidade de Castanhal, no Pará, intitulado Aplicativo Multiplataforma para Planejamento e Análise da Arborização Urbana. A arborização urbana vem sendo bastante discutida, uma vez que está ligada diretamente à qualidade de vida da população, e tal compromisso com o meio socioambiental traz inúmeras vantagens para a malha urbana. No entanto, é importante destacar que arborizar não é apenas fazer o plantio de árvores em vias públicas e praças. Entende-se que é uma ação desafiadora e que precisa ser planejada corretamente. Por isso, o objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento e o uso de um aplicativo multiplataforma a fim de auxiliar os gestores e as secretarias de meio ambiente do Estado do Pará no planejamento e acompanhamento da arborização urbana, levando em consideração as características de seus municípios. O aplicativo foi desenvolvido na plataforma no-code AppSheet da empresa Google, que permite criar aplicações para sistemas operacionais Android, iOS e navegador web. Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Castanhal, foi realizado um teste piloto em uma praça do bairro Imperador, aqui na mesma cidade. Foram coletados dados pertinentes da arborização urbana, tendo como base modelos tradicionais de ficha de campo, sendo as informações divididas em localização e identificação, dimensões, entorno, biologia da espécie e definições de ações. As espécies coletadas foram o ipê, a mamorana, a mangueira, a samaúma e o ipê roxo. Todo o processo de preenchimento das informações levava em média 8 minutos, onde a demora ficava por parte das medições do CAP, diâmetro da copa e altura. Ainda que offline, o aplicativo foi capaz de registrar as informações e, após conexão, enviá-las para a planilha do Google, onde, em seguida, a partir de tabela dinâmica de dados, foram analisadas e trabalhadas, a fim de decidir as ações necessárias a serem realizadas. Aqui temos imagens de algumas telas do aplicativo, aqui o painel de login, que é importante, para a segurança dos dados coletados, a tela inicial, mostrando as espécies cadastradas e a quantidade de indivíduos por espécie. E aqui temos outras telas com as informações que são coletadas em campo. Entre outras informações, temos o nome do identificador, a via pública, a data. Temos um mapa onde localiza-se a espécie. E é interessante que nesse mapa, ao clicar nele, ele cria uma rota no Google Maps, levando a pessoa diretamente àquela espécie que foi cadastrada. E temos também algumas fotos da espécie. O aplicativo denominado Arbóreo mostrou-se eficiente, visto que permitiu coletar todas as informações de forma prática e intuitiva, sem limitação de estar conectado à internet, diminuindo o tempo que se levaria para transcrever os dados coletados e, ao mesmo tempo, diminuindo custos, especialmente com papéis. Aqui temos algumas das minhas referências e obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Kendra Zamproni, sou engenheira florestal, formada pela UFPR, tenho mestrado também pela mesma universidade e atualmente estou no terceiro ano do doutorado, sob orientação da professora Daniela Biondi. Desde junho desse ano, trabalho na Prefeitura de Curitiba, na área de licenciamento de áreas verdes. E hoje vou apresentar meu trabalho intitulado Levantamento das autorizações de corte de árvores em área particular, emitidas pela Prefeitura de Curitiba em 2021. Bom, a adequada gestão da vegetação no meio urbano ela é fundamental para otimizar recursos, sejam eles financeiros, como também de tempo, minimizar transtornos causados por eventuais conflitos entre as árvores e equipamentos urbanos e garantir os diversos benefícios estéticos, ecológicos, sociais proporcionados pelas árvores. São poucos os estudos que tratam sobre a floresta urbana em áreas particulares, havendo então uma lacuna de informações nessa área, e dentro desse contexto, então, o objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento das autorizações de corte de árvores em áreas particulares emitidas pela Prefeitura de Curitiba no ano de 2021. Para isso, então, foram utilizados dados do Sistema de Monitoramento Ambiental, o SIMA, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e foram filtrados os dois tipos de solicitações que dizem respeito à vegetação em áreas particulares, que são, primeiro, a autorização para remoção de vegetação em área particular, as ARPs, que quando um cidadão ele deseja remover uma ou mais árvores que estão dentro do seu terreno, por motivos fitossanitários ou estruturais, ele deve cadastrar então uma solicitação desse tipo
tipo de forma online através do portal CIMA. E também foram analisadas as autorizações para execução de obras, as AEOs, que fazem parte, então, do processo de obtenção do alvará de construção. Então, quando um terreno em que a obra vai ser executada, ele possui árvores ou área de bosque ou ainda faixa de preservação permanente, esse processo é encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente, que deve se manifestar em relação a esses recursos naturais e, se for o caso, autorizar a remoção, então, da vegetação. Essa é uma imagem da interface do sistema. Então, ali foram utilizados os filtros para esse estudo. Então, o período de estudo foi de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e foram analisados o número total de solicitações, como também o número total de árvores autorizadas para corte, já que em uma mesma solicitação pode ser autorizado mais de uma árvore, como nesse exemplo, em que essa autorização foram autorizadas o corte de 10 árvores. E aí esses dados foram distribuídos em bairros e regionais de Curitiba. Então, no ano de 2021, foram cadastradas 1.978 solicitações do tipo ARP, e sendo que 791 delas foram deferidas, o que representa 40% do total. Foram autorizados para corte um total de 7.748 árvores, e a regional do Boa Vista foi a que apresentou o maior número, seguido da regional do SI. Em relação aos bairros, o bairro Santa Cândida foi o que apresentou o maior número de árvores autorizadas para corte, 1.669, seguida do bairro Cidade Industrial, 1.600 árvores. Foram cadastradas 1.991 solicitações do tipo AEO. Em 554 delas, haviam árvores, que seriam impactadas pela execução da obra. Foram autorizadas, através das AEOs, o corte de 7.614 árvores. Os bairros de maior número foram Santa Felicidade, seguido da regional Matriz. Em relação aos bairros, Santa Felicidade apresentou o maior número de árvores autorizadas para corte, 1.547, seguido do bairro Cidade Industrial, 705 árvores. Bom, tanto analisando as ARPs quanto as AEOs, as 3 regionais que tiveram o maior número de solicitações foram Matriz, Santa Felicidade e Boa Vista, e somando o número de árvores autorizadas para corte das ARPs e das AEOs, 15.632 árvores foram autorizadas para corte em 2021. Então, o conhecimento desses dados permite a identificação dos locais onde ocorrem as maiores perdas de vegetação e permite o direcionamento de ações de reposição, o que garante um equilíbrio ao meio urbano, garantindo, então, os benefícios para a população. Então, muito obrigada. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Vou estar dando início à minha apresentação intitulada Potencial de Risco de Queda da Eritrina falcata em Áreas Verdes no centro de Curitiba, Paraná. Essa pesquisa foi realizada durante o meu doutorado, o qual estou finalizando agora, sob orientação da professora Daniela Biondi, pela Universidade Federal do Paraná. A gente sabe que grande parte dos problemas associados à queda de árvores, elas são muito graves. Eles ocorrem em virtude da incompatibilidade dessas árvores com o ambiente urbano. Diante desses problemas, é muito importante que a gente esteja analisando o risco de queda das árvores, como forma de estar propondo ações de manejo a favorecer a manutenção dessas árvores no ambiente urbano. A justificativa desse trabalho se dá pelo fato de que as árvores da região central das cidades, elas são as mais antigas e senescentes e são áreas muito movimentadas. Então qualquer tipo de problema que esteja ocorrendo pode estar ocasionando defeitos muito graves. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi determinar o potencial de risco de queda das árvores da espécie Eritrina falcata nas áreas verdes da região central de Curitiba. A área de estudo, então, foi o Parque Municipal Passeio Público e 9 praças localizadas no bairro centro de Curitiba, nos quais estavam presentes a espécie analisada. A metodologia de análise da classificação de risco, então, foi realizada com base no protocolo desenvolvido pela Sociedade Internacional da Arboricultura, esse protocolo de análise visual de risco de queda, o qual ele elenca uma série de possíveis defeitos que podem ser encontrados nas árvores. Então, em cada uma das partes das árvores, na copa, tronco e raízes, esse protocolo elenca uma série de possíveis defeitos e, conforme eles vão sendo verificados, eles são marcados no protocolo, a fim de estar determinando o risco de queda dessas árvores. A maior parte das árvores da espécie foram categorizadas com baixo risco de queda, enquanto 36% apresentaram risco moderado e outros 16% apresentaram alto risco.
57% dos defeitos verificados encontravam-se na copa, enquanto 33% se encontravam no tronco e apenas 10% nas raízes. Isso já era esperado porque a copa é a parte mais volumosa da árvore, é a parte mais visível. Então é natural que a maior parte dos defeitos se concentre nela. Enquanto as raízes, a parte menos visível, né, a gente só consegue ver poucos defeitos presentes então acima do nível do solo, então por isso que o número de defeitos encontrados nessa parte for menor, né? Dentre os 28 defeitos encontrados nas árvores, 13 foram verificados na copa, com destaque para a ocorrência de pós-elevação e de limpeza e a presença de galhos mortos ou quebrados. 9 foram encontrados no tronco, com a ocorrência de troncos codominantes e também podridões do cerne no alburno. E outros 6 defeitos foram encontrados no sistema radicular, com destaque para a presença das raízes noveladas e surgimento das raízes. Esses defeitos nas raízes muitas vezes indicam que o solo não está adequado ao desenvolvimento das árvores, né? O solo pode estar muito compactado, né? E isso é uma característica natural dos solos do ambiente urbano, isso vai estar dificultando o desenvolvimento das árvores. O fato da maioria das árvores avaliadas apresentar baixo risco de queda pode indicar que os indivíduos dessa espécie eles já estão altamente adaptados às condições adversas do ambiente urbano. Né? Não são muitas espécies que se adaptam, mas isso indica que, né, no caso da Erythrina falcata, ela já pode estar adaptada a esses obstáculos que o ambiente urbano propicia ao seu desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia. Olá, eu sou Arthur Felipe Rodrigues Vilela e eu sou autor do trabalho Metodologia de Grau de Atenção de Palmeiras Urbanas na Avaliação das Palmeiras do campus da UFMT em Cuiabá. Os outros autores são Antônio Albanese Neto, Gabriel Bazanella de Agostini, Jassanã Heloísa de Freitas Milano. A arborização ela traz diversos benefícios ao meio urbano e as palmeiras são importantes componentes dessa arborização. Bom, o objetivo do trabalho foi avaliar as palmeiras do campus da UFMT em Cuiabá. Essa metodologia utilizada foi a GAPO, que é o Grau de Atenção de Palmeiras Urbanas. Esse método ele consiste na avaliação qual e quantitativa das palmeiras, onde tem uma análise visual das palmeiras e do seu entorno em 360 graus. Cada palmeira foi avaliada qualitativamente, onde foi avaliada por copa, estipe, base e o entorno da palmeira. Foram analisados 81 representantes da família Aracaceae, divididos em 4 espécies. A espécie que mais teve representante foi a Coccus nucifera, com 90,12% das espécies dos indivíduos encontrados. Nenhum indivíduo apresentou grau de atenção alto ou prioritário, o que indica que, de forma geral, as palmeiras se encontram em bom estado fitossanitário. Conclui-se dessa forma que o uso da metodologia GAPO ele é adequado para essa avaliação e recomenda-se, então, a continuidade dessa avaliação anualmente para que possa ter aí uma avaliação atualizada se houve ou não uma alteração na atenção necessária a cada palmeira. Olá, meu nome é Thiago Gomes de Souza Oliveira. Vou apresentar esse trabalho intitulado Arborização de Praças, Conflito com Fiação e Podas de Árvores em Santarém, Pará, com a autoria de Thiago Gomes de Souza Oliveira, Daniela Biondi e Verena Santos de Souza. As praças são uma tipologia de áreas verdes mais conhecidas no Brasil e no mundo e geram diversos benefícios ambientais dentro da área urbana. Esses benefícios, no entanto, são afetados devido ao mau planejamento desses espaços, que ocorre desde o plantio das árvores e futuramente vem a gerar conflitos com o mobiliário urbano, como fiações elétricas, telefônicas e de internet, necessitando assim de intervenções como podas ou remoção dessas árvores. Essas intervenções, além de serem onerosas e frequentes, elas afetam a forma natural das árvores, o que acarreta uma redução da promoção dos benefícios ambientais desse componente. Portanto, o objetivo desse trabalho é caracterizar a arborização das praças de Santarém, Pará, quanto ao conflito com a fiação, a presença e a intensidade de podas. Nossa área de estudo compreende 38 praças da área urbana de Santarém, e a cidade tem clima do tipo AM, segundo a classificação de Köppen, com uma precipitação anual média entre 1.900 a 2.200 mm ano e temperaturas entre 28 e 34 graus Celsius. A cidade ela possui uma área total de 17.898,39 km² e uma população de 306.480 habitantes, distribuídos em 48 bairros e 5 zonas administrativas. Dentro das praças foram avaliadas todas as árvores com alturas acima de 1,5 m,
onde obteve-se informações sobre espécie, família e quantidade de indivíduos por espécie. Foram avaliados ainda as condições de conflito e confiação, tipos e intensidade de poda para todas as árvores. O conflito com a fiação foi definido em 3 níveis: ausente, eminente e presente. O ausente configura-se quando não há fiação próxima à árvore. O eminente, quando existe fiação próxima, que poderá ser afetada com o crescimento da árvore. E presente, quando a fiação está em conflito direto com a árvore. Para a classificação do tipo de poda, seguiu-se a normativa brasileira número 16.246, de janeiro de 2013, em que configura-se poda de limpeza, a remoção dos galhos mortos, doentes ou quebrados, poda de desrama, redução da densidade de galhos vivos para a promoção do equilíbrio da copa, poda de elevação, redução dos galhos da base, a fim de liberar espaço sobre copa, e poda de redução, que é a redução das dimensões, seja de largura ou altura, ou ambos, buscando conservar a estrutura e o equilíbrio da copa. Ressalta-se ainda que ocorreu mais de um tipo de poda por árvore. Por fim, avaliou-se também a intensidade da poda, levando em consideração os seguintes níveis de redução da copa: leve, quando existe retirada de menos de 10% da copa; moderada, entre 10% a 25%; e drástica, acima de 25% de retirada da copa. Essas avaliações culminaram em uma caracterização das condições de poda da arborização das praças de Santarém. Assim, foram inventariadas 695 árvores, divididas em 55 espécies e 22 famílias botânicas. Das 22 espécies, as que mais se destacaram em número de árvores foram a mangueira, Magnífera índica, com 189 árvores, e o nim, Azarádica índica, com 85 árvores. As demais espécies ficaram abaixo de 56 indivíduos cada. Quanto à existência de conflito com fiação, 137 árvores apresentaram conflito, sendo a mangueira a espécie que mais se destacou, com 33,58% de árvores conflitantes, como podemos ver um exemplar na imagem ao lado. 39 árvores apresentaram conflito eminente. Dessas, 30,77% também eram mangueiras. Aqui temos um exemplar de mangueira com conflito eminente. Seguindo para o próximo slide, quando avaliamos a presença de poda, observamos 503 árvores podadas, onde 160 indivíduos são mangueiras, o que representa 31,19% das árvores, e 81 são árvores de nim, cerca de 15,79% de todo o quantitativo arbóreo. As demais espécies têm menos de 29 indivíduos arbóreos cada e menos de 65,65% de representatividade. Dos tipos de poda, as que mais se destacaram foram as podas de elevação, com 66,8 árvores, e a de redução, com 47,17 árvores. Seguindo para o próximo slide, podemos observar sobre a intensidade de poda. 83,84% das árvores elas sofreram poda leve, e geralmente está relacionada a podas de elevação. A poda com menor porcentagem foi a drástica, o que é bom, haja vista que esse tipo de poda não é recomendado. Das árvores com poda drástica, 6 apresentaram-se com destopo, o que representa um problema, uma vez que esse tipo de poda pode comprometer por completo a reestruturação da árvore e muitas vezes levá-la à morte. Por fim, conclui-se que a arborização das praças de Santarém tem apresentado conflito com a fiação e podas, e o número de podas excede o número de conflitos. Essa situação ela poderia ser evitada com planejamento paisagístico, levando em consideração principalmente a perda dos benefícios ecossistêmicos que as árvores proporcionam à sociedade. Obrigado. Oi, pessoal, meu nome é Tamires Emerick, eu sou engenheira florestal, mestre em ciência florestal e especialista em arborização urbana. Atualmente estou como doutoranda no programa de pós-graduação em ciência florestal da UFV, e para o Simbal eu trouxe uma parte da minha dissertação desenvolvida aqui na UFV, né, junto com a professora Angeline Martini e a Marina Moura. O resumo tem o título de Associação entre tomograma sônico e a condição interna real do tronco de Spathódia campanulata. Bom, a gente, né, que é gestor de arborização urbana, sabe que é muito difícil ou quase impossível eliminar totalmente o risco de queda de árvores urbanas, né? Porque é uma atividade econômica e tecnicamente inviável para nós na atualidade. É por isso que a gente precisa de ferramentas eficientes de avaliação para que a gente consiga prever o mínimo de risco associado, né, que uma árvore urbana tem. Até porque essa é uma questão de saúde pública, né? A gente precisa proteger as pessoas e os bens que estão dentro das cidades.
Uma dessas ferramentas são os tomógrafos, né, que são muito utilizados aí para avaliação e predição do grau de risco de queda de árvores, porque a gente consegue ver a condição interna do tronco, né, e inferir se essa árvore tem risco de colapsar ou não. Mas a gente fica aí ainda no impasse do quanto que esses equipamentos são capazes de refletir a condição real da árvore, porque isso é muito sério, né? A gente não pode remover uma árvore se não houver um motivo plausível para isso, né? E os tomógrafos podem nos ajudar nisso. É por isso que o objetivo desse estudo foi verificar a associação entre tomogramas realizados por um tomógrafo sônico e a condição real interna do tronco de árvores da espécie Spathodia campanulata. Bom, para isso, a gente utilizou um trecho na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Viçosa, Minas Gerais. A gente utilizou, então, uma rua que era arborizada toda com a espécie Spathodia campanulata. É um trecho com alta circulação de pessoas e veículos, então é um lugar importante, né, para avaliação. A gente avaliou lá 30 indivíduos da espécie. Esses indivíduos foram submetidos ao tomógrafo sônico e, posteriormente, eles foram suprimidos pelo setor responsável pela arborização urbana da universidade. O equipamento utilizado foi o Paico Sonic Tomography. Ele é um equipamento alemão fabricado pela empresa Argus Electronic. É um tomógrafo sônico, né? Então ele funciona ali pelo princípio de velocidade de propagação das ondas sonoras através dos materiais. No nosso caso, é a madeira. A gente realizou as medições ali a 20 centímetros da base, né, interpretando que é um local importante, né, de colapso da árvore, caso exista algum defeito estrutural. Esse equipamento, ele gera um mapa colorimétrico, né, do fuste, e a gente consegue interpretar os pontos de fragilidade dentro da madeira, seguindo o manual do fabricante, né. Então, o manual nos fala ali que os pontos com coloração rosa ou lilás, azuladas, são pontos de cavidade. Pontos que ficam no marrom são pontos que não têm nenhum ponto de fragilidade, né? E pontos ali no verde são pontos de atenção, porque podem indicar uma deterioração incipiente. Bom, os nossos resultados mostraram que a maior parte dos indivíduos foi identificado com a condição normal da madeira. Então, a gente não viu ali com o tomógrafo nenhum ponto de fragilidade e de atenção. Seguido por presença de cavidade, rachaduras e deterioração. A presença de cavidade ela é muito preocupante, né? Porque ela é tida hoje como um aí dos maiores causadores de instabilidade dentro do tronco, né? Porque quando a gente reduz a área, a gente promove ali uma fragilidade mecânica muito grande dentro do tronco da árvore. E a gente viu ali que cerca de 26% dos indivíduos espatódias avaliados estavam com presença de cavidade. Outro defeito, que é a rachadura, que também gera pontos de instabilidade para o tronco e pode levar a árvore à queda, foi identificado ali em quase 20% das árvores, tá? E deterioração em 10% delas, deterioração ali em seu estágio inicial. A gente viu, então, que 70% dos cortes refletiram a condição que foi apontada pelos tomogramas. Isso é muito importante porque a gente vê aí um alto grau de eficiência, né, do tomógrafo sônico. Alguns exemplos aqui, ó, a gente mostra, né, o tronco ali com cavidade, que foi refletido muito bem pelo tomógrafo sônico. É importante ressaltar que o tomógrafo, ele não visa nos mostrar a extensão dessa cavidade, tá? Então, ali durante a propagação da onda, pode haver uma super ou uma subestimação do tamanho. Deterioração incipiente, a gente vê ali, ó, que no verde, né, avançando já para uma deterioração maior na parte rosa e azul. Presença de rachaduras também, que são essas linhas amarelas que se formam na leitura do tomógrafo. E a árvore sem defeitos ali, a gente vê o corte todo preenchido por marrom, e quando a gente fez a supressão, a gente identificou a mesma condição. É importante ressaltar que nenhuma árvore em condição normal foi dada em condição contrária pelo equipamento. Então, a gente não correu o risco de cortar uma árvore, né, em condição equivocada, com a leitura do equipamento. Com isso, a gente pode concluir
que o principal ponto de divergência entre o equipamento e a condição real, aqueles 30% ali que a gente identificou de forma diferente, foi com relação à presença de rachaduras no lenho, né? Realmente as rachaduras, elas são um ponto de atenção, porque o equipamento não lê muito bem essa condição, o que reforça, né, o que a gente sempre diz, que é a necessidade de um profissional capacitado para avaliar esse tipo de leitura dos equipamentos. Não adianta a gente ter um equipamento incrível, né, se a gente não tiver um profissional capacitado para estar dando esse laudo aí, para estar concluindo sobre a condição da árvore. No entanto, essa pequena divergência de 30%, ela não exclui a eficiência do equipamento, porque, como eu já mencionei, nenhuma árvore em condição normal foi dada em condição contrária, né? O que a gente vê ali é apenas uma divergência do tipo de defeito que existiria nessa árvore, né? O que pode também ser sanado com o uso desse equipamento em concomitância com outros métodos, tá? A gente concluiu também que o equipamento apresenta, então, resultados satisfatórios para avaliação da condição interna do lenho e pode ser uma ferramenta muito útil e eficiente para a gestão da arborização urbana atual. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a toda a organização do simpósio, parabenizar aí a todos pela iniciativa, agradecer à Universidade Federal de Viçosa e ao Departamento de Engenharia Florestal da UFV, que torna possível esse tipo de pesquisa, né, e à CAPES, que foi a concessora da bolsa aí durante todo o meu mestrado.